Olá, amigos, é muito bom vê-los por aqui mais uma vez. No dia 10 de abril de 1912, saindo do porto de Southampton para Nova York, acontecia a viagem inaugural do Titanic. Ele ainda passaria pela França, recolhendo outros passageiros. Esse navio era muito grande, pomposo, enorme, poderoso, muito tecnológico para sua época. Para se ter uma ideia, neste ano eles conseguiram desenvolver uma máquina que viajava 24 nós, aproximadamente 45 quilômetros por hora. E para movimentar essa máquina era necessário 24 caldeiras, 159 fornalhas e 640 toneladas de carvão por dia. Tudo isso gerava 50 mil cavalos de potência. Esse enorme barco ele tinha 269 metros de comprimento, o que seria hoje equivalente a 18 ônibus enfileirados um atrás do outro. Ele tinha capacidade para 3.327 pessoas, sendo 2.435 em forma de passageiros e 892 tripulantes. Foi um projeto para privilegiar o luxo. Havia piscina, quadra de squash, academia, salas de leituras, restaurantes, móveis luxuosos e tantas outras coisas mais para divertir os passageiros. Afinal de contas, o mar estava calmo, todos tinham uma sensação de segurança, já que, segundo os relatos de jornais da época, o construtor responsável afirmou que o navio era inafundável. Mediante essa informação, muitos chegaram a dizer que nem Deus poderia afundar o navio. Ele dispunha de compartimentos à prova d'água que poderiam ser fechados automaticamente da sala de controle. Você já parou para pensar que segurança os passageiros tinham em viajar no Titanic? Sabedores de todas essas informações que lhes passei, eles chegavam a pensar que era impossível afundar esse navio. Mas como conhecemos na história, esse grande barco, ele acerta um iceberg. E a maior parte dos passageiros a bordo do Titanic mal sentiu a batida. Foi um choque repentino, apenas uma vibração, um leve balanço. Só alguns se deram conta de que algo havia acontecido. Depois de algum tempo, o capitão convocou os passageiros até o convés com seus coletes salva-vidas. E eles acharam que fosse uma brincadeira, mesmo quando houve a ordem de colocar mulheres e crianças nos barcos salva-vidas disponíveis. Alguns acharam que era meramente uma medida de precaução. Certamente estariam de volta a bordo dentro de poucas horas. O poderoso Titanic jamais afundaria. Esta era a frase que estava na boca das pessoas. Somente quando foi lançado o primeiro foguete é que a maioria dos passageiros se deu conta de como era crítica a sorte. Eles sabiam que o disparo de foguetes era o sinal universal de tragédia no mar. Mas mesmo então, reinava perfeita ordem no navio. Todos os membros da tripulação permaneceram em seus postos. Os técnicos mantiveram os convéses iluminados até o final. A orquestra se colocou do lado de fora no convés e tocou até quase a hora de o navio dar o seu mergulho final. Esse acidente aconteceu às 23 horas e 40 minutos do dia 14 de abril. O naufrágio foi registrado às 2 horas e 20. Haviam 2.023 pessoas em forma de passageiros. E mortos naquele naufrágio foram 1.517 pessoas e 706 sobreviventes. Faço uma pergunta. O que podemos aprender com a tragédia do Titanic? Primeiramente, eles erraram em confiar em sua capacidade. Talvez a nossa impressão mais inesquecível seja do comportamento calmo e silencioso dos passageiros e da tripulação. Calma, não em virtude do heroísmo, mas da insensibilidade ao perigo. Uma confiança exagerada no trabalho humano. Quando confiamos em nós mesmos, ficamos insensíveis ao perigo. Segundo ponto, eles erraram em não atender os avisos. O SS California tinha avisado o Titanic por rádio que iria parar à noite por causa dos gelos, mas foi repreendido pelo operador do telégrafo do Titanic que havia mandado calar a boca. Semelhantemente, Deus tem nos alertado como um bom pai e amigo dos perigos que nos cercam. Infelizmente, muitos têm ignorado os seus avisos. Terceiro, eles erraram por não ter o número adequado de botes salva-vidas. Os historiadores, hoje em dia,
concordam que a tragédia do Titanic não precisava ter acontecido e que mesmo quando o navio começasse a afundar, nenhum passageiro necessitaria ter se perdido se tão somente tivesse o número correto de botes salva-vidas. No Titanic, impossível de afundar, os botes salva-vidas eram considerados desnecessários, puramente ornamentais. No entanto, quando o luxuoso navio afundou, a única coisa que importou foi encontrar um humilde bote salva-vidas. Nenhuma alma sobreviveu sem entrar num bote salva-vidas. Assim como o Titanic rejeitou a provisão necessária para salvar as pessoas, muitos se aventuram perigosamente sem ter Jesus como nosso salva-vidas. Pergunto a você, o seu barco está afundando? Alguns anos atrás, um fabricante de brinquedos criou um jogo chamado O Naufrágio do Titanic. Na enorme tampa da caixa desenhada por um artista, a fria noite em que o Titanic afundou foi muito bem retratada. Viam-se botes salva-vidas cheios de sobreviventes desesperados, enquanto o navio afundava e a proa se dirigia para o fundo. Dentro da caixa, num tabuleiro negro, liam-se as seguintes palavras: no dia 14 de abril de 1912, o enorme navio britânico, o Titanic, atingiu um iceberg em sua primeira viagem e afundou dentro de poucas horas. Daquela tragédia surgiu então uma fascinante espécie de jogo de salão muito familiar, o jogo que se joga enquanto o navio se afunda. Fascinante o jogo, né? Bem, talvez para aqueles que não estiveram lá, mas o naufrágio do Titanic não foi brincadeira. A mesma pergunta pode ser feita agora. Será que estamos brincando enquanto o nosso barco afunda? Enquanto a tragédia se aproxima desse planeta Titanic, será que estamos adiando o nosso encontro com Deus? No Titanic viajava um pastor chamado John Harper. A coragem de Harper não vinha da ignorância. Provavelmente ninguém no Titanic conhecia tão bem os terrores do afogamento como John Harper. Aos 2 anos de idade, ele caiu num poço e foi ressuscitado a tempo por sua mãe. Aos 26 anos, Harper foi levado ao alto mar por uma correnteza e sobreviveu por poucos. Aos 32 anos, ele encarou a morte num navio com vazamentos no Mediterrâneo. Talvez essa fosse a maneira de Deus estar testando o servo para a sua missão de último aviso no Titanic. Durante aqueles 50 minutos, um homem agarrado a uma tábua chegou perto de John Harper, que estava se debatendo na água, e gritou: "Você está salvo?" A resposta foi: "Não." Harper gritou as palavras da Bíblia: "Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo." Antes de responder, o homem sumiu na escuridão. Mais tarde, a correnteza os aproximou novamente. Mais uma vez, Harper, que estava morrendo, gritou a pergunta: "Você é salvo?" Mais uma vez ele respondeu: "Não." Harper repetiu as palavras de Atos 16:31. "Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo." Harper, que estava se afogando, soltou então as mãos do objeto em que se segurava na água gelada e desceu para o seu túmulo no oceano. O homem que ele tentou evangelizar confiou em Jesus Cristo. Mais tarde, ele foi socorrido pelos barcos salva-vidas no navio SS Carpathia. Em Hamilton, Ontário, esse sobrevivente testemunhou que foi o último convertido de John Harper. O último convertido de John Harper foi alcançado pelas últimas palavras de Harper: "Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo." Deus nos forneceu um meio de sobreviver. Ele tem um bote salva-vidas pronto para nos salvar do naufrágio. Ouça só estas tão conhecidas palavras, para muitos conhecidas desde a infância. João capítulo 3, verso 16. "Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna." Mas o quanto desejamos ser resgatados? Estamos tão ligados nas luxúrias desse planeta Titanic que nos recusamos ao bote salva-vidas de nosso Senhor Jesus Cristo? Será que nos imaginamos capazes de nos salvar pelo esforço humano? Depois que o Titanic afundou, o escritório da White Star em Liverpool, Inglaterra, colocou um grande painel de cada lado da entrada principal. Em um deles escreveram com letras grandes: identificados, olha que interessante, como salvos. E no outro,
identificado como desaparecidos. Quando a viagem do Titanic começou, havia 3 classes de passageiras, mas quando ela terminou, o número foi reduzido a 2: os que foram salvos pelo barco salva-vidas e os que ficaram perdidos na noite escura de águas profundas. Voltemos para a história do último convertido pelo pastor John Harper. Quando ele foi resgatado naquela negra noite de sofrimento e de muitas mortes, quando o dia raiou, foi a manhã mais importante de sua vida. Ele estava salvo. Foi um recomeço e uma oportunidade de dizer sim a Jesus. Qual grupo você faz parte? Dos salvos ou dos perdidos? Pense nisso e que Deus abençoe a sua importante decisão.